Para quem está chegando hoje, que não teve aqui na terça-feira passada, Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pode falar até o Carnaval, né? Então, vamos lá. Hoje a gente encerra o 13º capítulo com dois tópicos. Um deles é o ponto nevrálgico da vida da maioria de vocês. É aquele que vocês falam, puxa, mas eu não entendo isso. Isso é, é injustiça, que é a beneficência paga com a ingratidão. E o outro é a beneficência exclusiva. São dois pontos curtos, a gente vai fazer um comentário um pouco mais aprofundado, porque como que fica aquela ingratidão quando a gente foi tão bom com a pessoa? Então vamos lá, Carol. Carolzinha vai fazer, eu vou fazer a abertura e a Carol vai fazer o favor de ler para a gente esses dois tópicos. Então vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Cristo e dizendo para Ele: Irmão Jesus, é em Teu nome que nós nos reunimos hoje, para os nossos estudos semanais do Evangelho, na intenção de aprimorar os nossos estudos no caminho correto do Cristo. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual, iniciamos os nossos trabalhos, coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá. Tópico 19 do capítulo 13, benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu invólucro carnal, lembrar-se-á e essa lembrança será o seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse,
e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente ligam-vos a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admirareis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até ele. E agora o tópico 20, que é a beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo que diz para amar mesmo os inimigos? Se repelisse um infeliz por ter este uma outra fé que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que a ame, repelindo-o, faria com que ele a odiasse. Muito bem. Eu acho que o principal desses dois tópicos é a ingratidão que paga a beneficência que a gente faz. Como que a gente sabe o que é a dor? A gente já sentiu a dor. A gente sabe que dói. Dor física mesmo. Como eu sei que se eu cortar a minha carne, dói? Porque eu já cortei a minha carne. E doeu. Como que eu sei que o meu pai e a minha mãe, quando criança, dedicam a mim amor, carinho, atenção, preocupação, respeito? Quando criança, eu não sei. Eu não sei o que é isso. Eu vou começar a entender que eles estão dedicando esses sentimentos a mim quando eu tiver a compreensão lá com 12, 13, 14 anos. E ainda assim, eu recebendo essa emoção deles, eu recebendo essa preocupação, esse amor, esse carinho, essa atenção, eu não vou agradecer. Nunca eu vou agradecer. Sei lá o que a gente pensa quando é criança, talvez, porque foi uma obrigação deles, é normal, é natural da vida que os pais dediquem isso para as crianças, mas a gente sente, a gente passa a conhecer a sensação desse sentimento sendo dedicado a nós durante toda a nossa vida. A gente faz, quando aqui tem essa questão tem uma pequena incoerência também, porque quando uma pessoa vem buscar em você aquilo que ela não tem e você tem para dar, é porque falta coisa a essa pessoa. Então, eu atribuo a essa pessoa aquilo que lhe falta porque eu tenho. Então, se uma pessoa vem me pedir comida, eu dou a comida. Se ela me pedir uma roupa por causa do frio, eu dou a roupa. Ela se aquece e ela come. Ela usa aquilo que eu dou. Eu não posso esperar que ela me retribua disso, porque eu simplesmente completei alguma coisa que faltava naquela pessoa. Então, voltando, eu só reconheço que alguém dedica atenção, amor, carinho a mim, porque eu já senti isso. Eu sei o que é. Alguém aqui imagina que uma pessoa de rua, um indigente, uma pessoa doente, uma pessoa carente,
uma pessoa que não tem a compreensão perfeita da vida ou das suas ideias ou dos seus pensamentos, tenha tido na vida dela devoção seguida de amor, de caridade, de empatia, de acolhimento? Não teve. Não teve. Em regra, são descartados. Em regra, são esquecidos. São não vistos, de propósito. Ah, eu não quero nem ver. Como essa pessoa pode reconhecer o sentimento que você está dedicando a ela se ela nunca sentiu? Imagine a gente a vida toda sem sentir dor. A gente não saberia o que é dor até hoje. Conseguiria mensurar. Ah, essa dor é grande, essa dor é pequena. Eu não sei o que é dor. Essas pessoas nunca receberam isso. Então, não é justo da nossa parte que nós exijamos que elas sejam gratas para nós. Nós não éramos gratos por nossos pais, porque elas não sabem o que vocês estão fazendo, elas não sabem o quanto isso é importante para elas. Elas simplesmente se sentem bem. E o máximo que elas podem dizer é obrigado. Porque elas não têm outra coisa. Elas vieram buscar aquilo que não tinham. Quando a gente contempla, quando a gente dá para elas o que elas precisam, elas têm o necessário e só. Eu não posso exigir dessa pessoa que ela me atenda amanhã numa outra situação. Porque ela não tem. Ela veio buscar. E eu não posso exigir que ela amanhã diga: nossa, esse homem maravilhoso, ele me ajudou com tudo. Porque ela não sabe que está sendo ajudada. Ela nunca sentiu isso. Nunca ninguém devotou esse tipo de sentimento para ela. Ela simplesmente sabe que se sentiu bem. E o que que Jesus falou lá atrás? A caridade real, a caridade que importa, a caridade edificante é desinteressada. Eu faço e esqueço. Se eu cobro, não é caridade. Se eu faço se eu atendo uma pessoa, dedico a ela amor, atenção, cuidado, mas para lá no futuro falar, pô, oh, dediquei para você amor, atenção, cuidado, você, agora que eu preciso, nada. Não foi caridade. Eu fiz um negócio, eu fiz um comércio. E não é essa caridade que interessa no caminho da jornada do Evangelho. É a caridade desinteressada. Se eu tenho, eu dou, de graça. E não quero nada de volta. Isso muito acontece com filho. Cuidei dele a vida inteira, dela a vida inteira, agora que eu preciso, ele não cuida de mim, ele não me dá atenção. Sim, você é passado. Acabou. O seu filho tem a vida dele, com a família dele. Ele constituiu uma família, com mulher, com filhos. E ele voltar para atender você é voltar para o passado. E eu quero o melhor para o meu filho. Então, o meu filho vai viver no presente, visando o futuro. Porque, para mim, isso é evolução. E não voltar para o passado. Joga o velho aí numa clínica qualquer, numa casa de repouso, e esquece de mim. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não há ingratidão. Não há. Porque tudo que eu passei, tudo que eu ensinei, toda a forja de caráter que eu dei para ele, ele vai passar para os filhos. E esse vai ser minha melhor paga. Vai ser a minha melhor paga. Então, aquilo que a gente espera das pessoas, gente, quando a gente
atende, ou faz a caridade, ou atende na necessidade, às vezes elas não têm para dar. Às vezes elas não sabem o que é. Por isso a gente não pode esperar nada em troca. Por isso que a gente tem que fazer a caridade desinteressada, sem contar com o retorno. Eu já cansei de falar para vocês aqui, para alguns acho que nunca falei, que a gente faz a sessão de apometria com a enteriatria, que é a cirurgia espiritual, e a pessoa tem um tumor ali que os médicos não encontram a solução. A gente faz todo o tratamento espiritual. Na outra sessão, a pessoa volta e diz: eu refiz os exames e nada acusou. Tudo sumiu. Acho que os médicos dessa vez acertaram o remédio. Ou seja, ela atribui aos médicos e está tudo bem. Nós fizemos o que nós tínhamos que fazer. Aquela pessoa foi salva pela apometria, nós sabemos disso. Ela não precisa saber, ela não precisa se convencer. Atribua aos médicos. Ótimo, está tudo bem. E a beneficência exclusiva é aquela que eu só atendo aqueles que pensam igual a mim. Eu só atendo aqueles que têm o mesmo convívio social que eu. As pessoas que eu escolho atender. A mim é dado o direito de escolher quem atende, que eu atendo? Não. Eu sou uma ferramenta. Eu não sou nada nesse atendimento espiritual. Eu sou uma ferramenta. Eles me usam para aquilo que eles quiserem consertar. Se é negro, branco, pobre, rico, alto, baixo, gordo, magro, não cabe a mim distinguir. Eu somente sou usado. Eles decidem. Então, eu não posso restringir o meu campo de atuação na atenção, na devoção, no amor, na caridade, àquelas pessoas que eu quero atingir. Não. Uma vez que eu me proponho a isso, eu tenho que estar disposto a atingir a todas as pessoas indistintamente. Certo? Tem uma questão também que eu acho legal de ser levantada, é que toda vez que a gente toca nesse assunto sobre o bem que é pago com ingratidão, a gente tende a ter uma visão egoísta da coisa, porque a gente sempre pensa no bem que a gente fez e o outro que foi ingrato. Eu acho que vale muito a pena a reflexão de quantas vezes nós também estamos sendo ingratos. Porque o outro, quando ele é ingrato, ele não percebe ou ele não sabe. Muitas vezes não é por maldade. E assim também acontece com a gente. Então, vamos ficar muito atentos, né? Em fazer esse bem fazer, sem esperar nada em troca, mas estarmos atentos de quando é a gente que também precisa de ajuda, precisa de acolhimento, e quando a gente recebe, muitas vezes a gente vai se esquecer também de ser grato ou vai passar despercebido. Então, vamos ficar atentos em relação a isso. Então, eu queria fazer com vocês agora uma frase. E aí eu vou pedir para vocês colocarem a mão no coração. Quem quiser pode fechar os olhos. E eu vou falar aqui e vocês repitam mentalmente. Coloquem força nesse pensamento. Todos os dias eu encontrarei algo pelo qual expressar minha gratidão e assim cultivarei o hábito de agradecer a todas as dádivas que o Pai me concedeu. Não vamos esquecer de sermos gratos, que a gente nunca se esqueça disso. Só para finalizar, um ponto polêmico quando eu dou essa aula no curso de evangelização é: eu nunca recebi essa empatia também, nunca recebi esse amor, esse cuidado, essa atenção. E eu pergunto: você tem isso para dar para os outros? Ele falou:
As pessoas respondem: tenho. Dê a si próprio. Porque se você tem para dar para os outros, você pode dar para si próprio. E não tem pessoa melhor no mundo para cuidar de si do que você mesmo. Certo, gente? Então, nós vamos fazer o encerramento. E aí, quem quiser ficar depois, pode ficar. E a gente vai discutir sobre esses temas e sobre espiritualidade no geral. Beleza? E quem está vendo esse vídeo e tiver interesse em entrar nesse grupo aqui de discussão, é só deixar uma mensagem aqui que a gente passa o contato para poder entrar no grupo gratuito do WhatsApp. Isso. Curtir o vídeo, dar like, essas coisas todas aí. Então, vamos elevando nosso pensamento ao Cristo, acalmando nossos corações e dizendo: Irmão Jesus, foi em teu nome que nós nos reunimos hoje. Agradecendo a espiritualidade que participa conosco das reuniões para aprender, para ensinar. Aos nossos mentores, nós agradecemos pela dedicação, pela perseverança, pela força de vontade e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos ensinando, nos defendendo e nos direcionando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos pelo tempo e que fluidifique a água para que, ao bebermos, nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos conceda a bênção divina do passe. Nessa transfusão mágica de energia, onde cada participante dessa reunião visualiza à sua frente um ser de luz, sem forma, sem formato, apenas um facho de luz, que transmite ao topo da nossa cabeça um facho de luz branca perolada. Esse facho de luz vai tomando o nosso corpo, expulsando todas as energias do nosso corpo, boas ou ruins, tanto faz. Vai empurrando tudo isso lá para baixo e vai tomando os espaços vazios do nosso corpo. Empurrando, empurrando até o nosso pé. Do nosso pé, ele empurra para a terra e domina totalmente nosso corpo, envolvendo nossos órgãos, regenerando os nossos órgãos e habilitando todos os nossos órgãos a funcionar perfeitamente. Essa energia é tão intensa que passa a extravasar nosso corpo físico, atingindo todos os nossos corpos sutis, os nossos parentes, os nossos pets, a nossa casa, os nossos locais de trabalho, o nosso carro, os nossos amigos e os nossos inimigos. E essa expansão continua tomando conta do orbe terrestre, atingindo todos os necessitados desse orbe, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. Essa energia se extravasa do orbe e passa a refletir, a reverberar em todo o universo. E é nesse fluxo energético de alta intensidade, Senhor, que nós lhe dizemos: em tuas mãos, Pai, entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, a nossa saúde e o nosso futuro. Ilumina o nosso caminho, Senhor, e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra, que assim seja, graças a Deus. Podem beber água. Então, encerrando nossa reunião de hoje, eu desejo que todos fiquem com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo! Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.